Se você por acaso caiu de paraquedas nesse vídeo, eu recomendo você clicar aqui no card e acompanhar a série, porque tem muita coisa legal pra você aí. A gente vai detonar o Emberguinho do zero, vai passar todos os nodes ali explicando o que cada um faz. O Emberguinho é uma ferramenta que vai te trazer muito mais profissionalismo nas suas simulações de fogo, fumaça, explosão, partículas. Se você quer realmente entrar de cabeça nesse mundo, você tem que aprender isso aí. Primeiro link na descrição, você vai encontrar o link com todos os nossos cursos na nossa comunidade para você realmente colocar isso em prática e ser realmente um editor profissional. Lá você vai ter várias pessoas para trocar ideia, para conversar sobre o 3D e o que faz a gente criar esse ambiente propício para aprendizagem e para o nosso crescimento. Clica aqui no primeiro link na descrição, não perde tempo, já cai lá na comunidade para você também já sair dessa CLT aí que eu tô sabendo e começar a ganhar grana editando vídeos. Sem mais delongas, se inscreve no canal, deixa um like, compartilha esse vídeo com o amigo editor. E antes de rodar a vinheta, a gente também tá com o treinamento de Emberguinho que vai começar em dezembro. Clica aqui no link na descrição onde está escrito Ember Pro e com 50% de desconto você vai já garantir o seu ingresso para detonar isso aí. Beleza? Um abraço, valeu. Roda a vinheta! Bora lá então, galera, vamos falar um pouco sobre partículas. Eu não vou passar aqui aquele mesmo esquema que eu falei com vocês com o fogo na fumaça, porque senão ficaria repetitivo. São os mesmos parâmetros que você vai ter ali e ser mais prático essas aulas. Agora a gente vai falar sobre partículas. Aqui no emitter eu já vou puxar então o meu emitter partículas. Como a gente puxou ele aqui e ainda não fez nada porque a gente não tem nenhum shape pelo qual ela vai emitir essas partículas. Agora sim, se eu der um play, automaticamente ela já vai fazer aqui para mim essa emissão aqui de partículas simulando como se fosse de um fogo. Lembrando que todos os parâmetros de mexer nas partículas vão estar aqui e aqui somente a emissão delas, tá? A gente não consegue mexer no seed, né? Tudo que for seed, que tiver isso aqui em algum negócio 3D, ou seja 2D também, vai ser aleatoriedade. Se eu mudar isso aqui, um número diferente, ele vai reagir diferente, ele não vai ser mais aquela mesma forma que ele está fazendo ali. Então, o emission rate vai ser a quantidade de partículas que eu vou emitir. Olha só que loucura. Eu vou até fazer um negócio. Vou colocar um collider aqui. Vou puxar um shape primitivo também. Vou deixar ele aqui em cima, ó, só para a gente ver essas partículas maravilhosas colidindo aqui em tempo real, sem cache, sem nada. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Então, aqui ainda está parecendo um fogo. Então, dependendo do tipo de VDB que você for usar, se você quiser usar umas partículas ali e tal, para fazer colisão, é muito interessante, é muito leve para fazer aqui. Vou diminuir um pouco o rate dessas partículas, está bem alto, está um número muito alto. Então, a gente vai começar a olhar de novo, ó. Esse burst emission, deixa eu dar um reset aqui, ó. Tá vendo o que ele fez? Ele já dá ele já tem um início com muitas partículas. Sem ele só vem as partículazinhas. O burst nada mais é do que um conjunto ali, né? Vamos supor que é esse número inteiro aqui de partículas que ele vai emitir de uma vez, ó. Ó, agora diminuir. Vou aumentar aqui para vocês verem, ó. Pum, ele já emite isso de uma vez, entendeu? Ele já começa, ele não começa do zero, ele começa com um boom, certo? Spawn to surface. Se eu dar um reset aqui, ó, é a mesma coisa. Ele vai spawnar de acordo com a superfície. Ó. Ele primeiro está spawnando de acordo com a superfície para depois ele fazer a emissão. Então, se eu pôr os dois juntos, ó, ele vai virar o quê? Uma superfície quase que rígida aqui, né, de tanta partícula que tem. E depois ele vai fazer esse boom aqui para fazer a colisão. Lembrando que a gente consegue mexer na colisão também, diminuindo aqui a colisão, né, que seria o margem da colisão. Mas a gente vai chegar lá ainda. Aqui a colisão, de fato, ela de início ela já vem 0.2, você pode colocar ela bem 0,000, aí ela vai colidir mesmo, mais perfeito ainda. Depende muito da simulação que você quer fazer, fica bem legal. Vamos finalizar aqui então no emission. Essa emissão, a condição da emissão, ela está aqui em sempre. Então você pode colocar numa velocidade maior, quando tiver uma velocidade menor. Por exemplo, isso aqui é como se fosse o Additive Velocity Peak, né? O pico da velocidade que vai ter ali a emissão, que vai a partir daquele pico de velocidade que vai ter emissão. Isso aí você já conhece no cinema 4D. Então você consegue ter aqui até em relação à máscara, né? A parte de dentro ou a parte de fora da máscara que vai emitir, que vai sair aí as suas partículas. Vou deixar isso aqui zerado, vou voltar isso aqui tudo no padrão para ficar mais simples da gente ir entendendo. Transform é a mesma coisa, posição, rotação. Você pode importar um controle também se você quiser jogar para cá, você consegue fazer. Nessa parte de freeze, a gente não tem ela lá no nosso volume. O que acontece? A gente consegue frisar as partículas aqui, ó, em algum período do tempo. Vamos supor que ela está rolando e depois você frisa.
ela vai parar de emitir por um tempo e vai continuar emitindo aqui dentro, certo? Então você tem essa possibilidade de fazer. Tem esse pause until unfreeze também, que a tradução seria, que seria meio que uma pausa dentre o desfrizar, unfreeze, né? Que seria tirar a parte que ele faria isso aqui, ó. Por exemplo, tá frisado, aí ele volta. Então é essa pausazinha que tem, ó. Entendeu? Aí você tem os parâmetros aqui também de unfreeze, né? De como você vai utilizar isso aqui. E eu basicamente, cara, eu não acho assim... Lógico que tem utilidade, mas eu ainda não cheguei a utilizar isso aqui, né? Depende muito da sua projeto. O que eu falei lá? Que eu até esqueci. Life. Life é a quantidade de tempo que essas partículas vão existir. Então, se eu colocar que elas um tempo bem curto, ó, você pode ver que elas vão morrer antes. Então, elas só estão sendo emitidas nesse período aqui. Isso é bem legal. Lembrando que se você quiser mexer nas forças e tudo mais aqui na simulação, gravidade, essas coisas, tudo aqui na parte de simulação não muda, é a mesma coisa, só que dentro do simulação, dentro de todo o mundo aqui, né? Aqui a gente já está com a simulação de uma cena pronta, por isso que ela já está dessa forma aqui. Então você consegue definir o time dela aqui, né? Meio que a aleatoriedade entre 0 e tanto tempo. Então ela não vai ser só naquele tempo específico ali, ó, muito certinho. Se eu colocar, quanto menor eu coloco essa margem aqui, ó, menos elas têm aleatoriedade na hora de morrer. Então, quanto mais eu aumento esse time aqui, entre aspas, ela pode morrer aqui ou aqui, entendeu? Então, é isso, cara. Se você quiser colocar isso mais randômico ainda, é só adicionar isso aqui de baixo. Initiate Forces, né? Aqui a gente está em None, geralmente ela já vem aqui de padrão em None. Você consegue mexer nisso aqui e está mais relacionado à forma de inicialização delas, né? Das forças que vão ter aqui. Aqui no caso a gente não tem nenhuma força, a gente não tem nenhum noise, a gente está com ele puro aqui. Activate Forces também é um negócio que não tem lá no outro. A gente pode mexer aqui até na gravidade, ó, a intensidade da gravidade. Ó, aqui ela está bem mais forte, ela está até meio que juntando aqui. Aqui também ela já tira a gravidade total dela. Então você consegue mexer através aqui desse partículas também. A gente vai ter sempre coisas combadas, tanto aqui no Simulations quanto nos emissores. Você vai conseguir fazer essa questão aí separado um do outro, né? Ao invés de ter só um controle disso. Então a questão do volume também das partículas, da força, né? Você vê que a força, quando diminui o volume, as partículas começam a ser emitidas e cair aqui embaixo. Quando a gente tem um volume maior dessas forças ativas, você tem ela já fazendo aquele mesmo movimento padrão de início que ela já vem. A parte de colisão está aqui, ó. Repulsion distância. Você consegue aumentar essa distância de repulsa que vai ser entre elas. Só que como aqui está muito pequenininho, você acaba que não vai dar para ver direito aqui. E também depende de outros parâmetros, né? Aqui, ó, particle bounce, que seria basicamente o pulo dela aqui, né? A tradução seria saltitante. A gente já viu isso aqui também no cinema 4D, do bounciness lá do Clough, do softbody, essas coisas. Então é a mesma coisa aqui. Friction também você já viu lá do cinema 4D, a fricção de quanto essas partículas vão ser friccionadas umas nas outras, ou no colisor, ou quanto elas vão ser lisas, elas vão passar direto e não vão ter aquela propriedade de grudar ou de ter uma fricção entre os colisores e elas mesmas. Então, tudo que tiver randomizations aqui é para você deixar aquilo mais randômico, né? Então, é o bounce randomization. Ele vai pular diferente. Distância de repulsa, a gente já falou. A intensidade da repulsão. Aqui, ó, deixei uma repulsa bem maior aqui. Ficou até bem esquisito o jeito que ela está fazendo a repulsa aqui. E do chão também, né? A gente pode ignorar. Pode fazer um kill de todas as partículas que batem no chão, elas podem morrer. Você pode ver quando eu coloco aqui, ó, elas nem aparecem mais do que caem no chão, não, elas morrem. A gente pode ignorar esse chão, ela vai lá para baixo também. Ou você pode dar um stop, você pode dar um bounce, né, também, que vai ela ficar pulando, né, ela cair lá e ficar por lá, ou ficar pulando, alguma coisa assim, entendeu? Você consegue fazer isso aí, pode ignorar o chão ou dar um kill nelas. Beleza? Questão do shape, né? O shape que as partículas vão ter. Aqui geralmente você consegue colocar elas pequenas, maiores. Olha, você vê a diferença aqui agora. São partículas aparentemente mais densas uma com as outras.
Isso também influencia aqui quando você aumenta elas aqui, ó. Pra você ver que tanto de partícula parecendo uma nuvem, um negócio assim muito louco. Então dá para você fazer muita coisa legal aqui. E o size dela também, ó, em relação a curvas, ela começa grande e termina pequeno. Ou ao contrário também, ela pode começar pequeno e terminar grande. Então, cara, é muito sinistro, é muito legal a quantidade de coisas que dá para fazer aqui nessa parada aqui do Embergin, cara. Muito bom mesmo. Então, se você quiser fazer uma emissão, colocar um wind, combar com alguma força aqui, com um noise para ela ficar mais doidona, dá para você fazer isso aí, ó. Sharpness seria aqui perdão. Sharpness seria mais tipo a nitidez dela ali, e o roundness deixa ela mais redondinha, mais bonitinha. Então você consegue estar alterando isso aqui. Agora faltou essas duas últimas aqui, render particles, para ele aparecer ou não. O tipo de partículas também, a forma que você vai ver ela ali, né? O modo de blend, translucid, aditivo, emissivo aqui também, ó, translúcido mais aditivo. Tem várias formas de você estar observando essas partículas aqui. Partícula occlusion vai ser basicamente a quantidade do que ela vai aparecer aqui, né? O occlusion seria do ambiente occlusion ali do render. Você já tem o know-how disso aí, a opacidade delas, né? Isso aqui também você já sabe, deixar ela mais ou menos aparentes ali. E esses dois últimos aqui vão dizer mais sobre meio que a opacidade e densidade das duas, só que no final, ali, ó, no final delas aqui, ó. Quase na parte onde eles estão morrendo aqui. Esses parâmetros de injection aqui vai depender muito do que você vai utilizar. Se você vai utilizar a temperatura, se você vai utilizar um fuel, então você consegue mexer nisso aqui, né, com as curvas também, o rate do que vai ter ou não. Não nesse caso aqui, ó, a gente tá vendo que o fuel tá mais aqui em cima. A gente pode fazer uma curva diferente aqui também, que vai ter um resultado diferente, mas não é nada aqui também que, assim, isso aqui eu preciso entender, isso aqui é mais advanced mesmo. Então, essa aqui seria mais a parte de emissão de partículas. Você vai ter aí várias formas de conseguir fazer, você pode fazer isso jogando em algum lugar, como por exemplo aqui, ó, uma emissão entre um torus, tá vendo? Ele começa a emitir partículas aqui, ele tem um VDB, tipo uma smoke aqui também, ó, aparecendo. Então é bem interessante o tanto que isso é no real time e sem precisar de fazer cache. Esse é um dos presets que tem aqui, ó. A gente tem meio que um tornado aqui, ó. Tem várias forças, é bom a gente até fazer aquela engenharia reversa aqui. No caso aqui é um volume, né? Como se fosse uma fumaça, mas aqui a gente está fazendo aqui aquela questão do vortex. Cara, imagina fazer isso aqui. Você já tem isso aqui pronto, mano. Você consegue exportar isso aqui lá para o C4D e fazer e sem dor de cabeça, mano. É muita coisa, ó, muito modificador, oscilador em cada um desses aqui, mas é interessante você dar uma estudada sobre isso na engenharia reversa também. No próximo episódio a gente vai exportar um VDB de explosão lá para o Embergin, a gente vai colorir isso do zero, tanto a fumaça quanto o fogo, e com isso você vai entender de fato como que funciona essa parte de coloração. Quando a gente exporta um VDB, ele não vem da forma que a gente viu lá no Embergin, mas tem a forma de você colorir isso e deixar igual, que é bem legal aí, usando o Octane Render. Não perca o próximo vídeo.